Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente vem aqui fazer um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, e vai um pouquinho a questão da ética também, como é que a gente pode fazer para se melhorar nessa vida, o que Deus espera da gente estando aqui encarnado, será que a gente está aqui para nascer, crescer, sobreviver, um dia de cada vez, reproduzir, formar família e morrer? Não, a gente tem o propósito de estar aqui, a gente tem algumas conquistas morais e espirituais para fazer nessa vida, e é muito fácil se perder aqui nesse caminho, porque tem muita distração, tem muita coisa fácil. A porta larga é muito larga, né? E a gente a gente acha que viver a vida é aproveitar cada segundo, é usufruir também, mas a gente não vem aqui só para sobreviver ou só para usufruir, o mundo vai acabar amanhã. Não, a gente tem conquistas que a gente faz ao longo dessa vida, os desafios vêm para nos fazer melhorar internamente, e as bênçãos também vêm como recompensa, como aquela missão cumprida, e aí a gente tem o retorno daquilo, o mérito de poder usufruir. A vida, a gente fica o sentido da vida, qual que é o significado, o que a gente pode fazer para ter a melhor vida possível aqui, é ser feliz. E as pessoas esquecem, confundem o que é felicidade. Eu acho que para a gente primeiro ser feliz, a gente tem que parar de fazer escolhas que nos levam ao sofrimento. A gente faz muita escolha errada, a gente confunde muitas coisas, a gente confunde os sentimentos, a gente confunde as nossas necessidades. O segredo da felicidade são os relacionamentos. Quando você tem bons relacionamentos, isso é um estudo da Universidade de Harvard. Se você tem bons relacionamentos ao seu redor, você vai ter muito mais chance de ser uma pessoa feliz, porque a gente é um ser social, a gente veio aqui para compartilhar. Um dos instintos básicos do ser humano é o pertencimento. Quando a gente não se sente pertencente a algum grupo, isso, todos os nossos instintos apitam, a gente tem que fazer parte de algo. E aqui a gente está vivendo uma era muito individualista, as pessoas se excluem por qualquer coisa, as pessoas estão muito na defensiva, estão sempre querendo olhar o que o outro está deixando de fazer, vigiar o que o outro tem, e acaba se esquecendo da importância que tem em construir bons relacionamentos. A gente sempre quer que o outro faça aquilo que a gente acha que é certo, e todo relacionamento é uma troca. Geralmente, o que a gente vê hoje é alguém muito forte dominando alguém muito fraco, e essa pessoa muito fraca deixando de ser ela para poder se adequar a essas pessoas mais fortes, a essas pessoas que impõem mais a sua opinião. O que seria o ideal? Que cada um soubesse quem é de verdade e juntos compartilhassem, cada um respeitando o espaço do outro, a individualidade do outro, mas sem excluir as pessoas só porque elas não são aquilo que a gente não gostaria que fosse, ou que não fazem aquilo que a gente acha que seria nosso por direito. Então, achar esse equilíbrio nos relacionamentos para que cada um tenha o potencial de ser a melhor versão de si mesma. E a gente está no meio de uma transição planetária, a gente está entrando na era de um mundo de regeneração, onde o bem e o mal vão estar em equilíbrio. Hoje, aqui na Terra, claramente, o mal está muito maior do que o bem. Não tanto assim, mas a gente vê, só ligar o noticiário, tem muito mais notícia ruim do que boa. Já tem muita notícia boa, mas você vê ainda que existe uma desproporção. Só que esse mundo de regeneração não vai vir de uma hora para outra, não vai descer um anjo do céu e falar, pronto, agora a Terra está num outro patamar. Nós é que estamos aqui na Terra, nós é que fazemos parte daqui na Terra, que teremos que nos regenerar, matar o mal que há em nós, para que a gente só reflita coisa boa. Às vezes tem algo na outra pessoa que nos incomoda, que faz a gente sentir aquela sensação ruim, a gente acha que a culpa é do outro, mas nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. É sempre algum sentimento, alguma emoção que está desequilibrada dentro da gente. Então, se o outro desperta na gente bons sentimentos, é porque nós estamos
com bons sentimentos dentro da gente. Agora, aquilo que o outro desperta em nós é algo que está mal resolvido em nós. Então, aí não basta querer mudar o outro, a gente tem que melhorar nós mesmos, a gente tem que ter esse autoconhecimento. E é difícil a gente conseguir enxergar as nossas próprias falhas. Às vezes, para as outras pessoas é transparente, mas para nós é muito difícil, porque fica tudo misturado, um monte de sentimento, um monte de emoção. Se fosse fácil, estava todo mundo super equilibrado aqui na Terra, e não é esse o caso. Então, como a gente tem muitos pontos cegos e muitas vezes a gente não consegue saber o que a gente tem que fazer ao certo, pelo menos o Evangelho de Jesus nos dá um caminho, uma trilha, para a gente não sair dessa estrada e entrar em locais errados. A gente pode não saber ao certo o que é, mas a gente tem limites claros da onde a gente pode trilhar, que se a gente andar dentro desses limites, nessa estrada, a gente não vai se desviar para um caminho do erro, para um caminho do sofrimento. Então, enquanto a gente ainda tem muita sombra dentro de nós que não consegue identificar, que tenha o Evangelho para nos auxiliar. E hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala mais ou menos sobre isso. Emmanuel é reforma íntima na veia, é muita sabedoria. Se a gente conseguir colocar em prática um décimo do que ele ensina para a gente, eu acho que a gente se torna seres muito melhores. Então, a ideia aqui é sempre estudar, e eu deixar bem claro, eu vim aqui como aprendiz, eu venho aqui com esse compromisso de estudar diariamente, para eu tentar aplicar na minha vida. E para eu ter essa disciplina de estudar todos os dias, eu venho aqui e me comprometi a gravar para vocês. Espero que vocês gostem. Mas a interpretação é pessoal, é sujeita a erros e enganos, é de acordo com a minha bagagem, com as minhas experiências, com o meu entendimento. Mas caso vocês não concordem, fiquem à vontade para deixar o comentário de vocês aí embaixo, que aqui a gente aprende uns com os outros. Então, a lição de hoje é a lição 108, um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Então, é impressionante, né? A gente tem uma massa de pão, ela tem 1 quilo de farinha, você coloca meia colherzinha de fermento e ela faz a massa dobrar, triplicar de tamanho. São desses ingredientes mágicos. O fermento seria como se fosse o amor, né? Tudo que a gente coloca amor cresce. E o fermento é isso também. É uma dose muito pouca para muito resultado. Então, vamos lá. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. É magneticamente mesmo, a gente atrai semelhantes. Às vezes a gente atrai pessoas que são opostas da gente, mas que trazem aquelas experiências ou qualidades que a gente precisa adquirir em nós. Mas nós somos atraídos pelas pessoas por magnetismo. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que a espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. O que a gente projeta nas pessoas que estão ao nosso redor? Como elas se sentem estando perto da gente? Nossa conduta é um livro aberto. Por exemplo, o discurso, cada um pode falar o que quiser, mas os nossos atos, eles falam por nós, sempre. Então, não tem justificativa para os nossos atos. Existem aquelas pessoas que preferem acreditar no que os outros falam do que no que as pessoas fazem, mas os nossos atos falam por nós. Nossa conduta é sempre um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? A gente não faz ideia do impacto que a gente tem nas outras pessoas, qual a importância que a gente tem na vida do outro, até que ponto ele leva em conta a nossa opinião. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal, o tempo inteiro. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores, não é só o contrário. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência,
mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. A gente pode se vigiar. A gente pode não saber o alcance que a nossa influência tem, mas vigiar as palavras que a gente faz, os gestos que a gente tem, para saber se o nosso exemplo está sendo bom ou ruim, a gente pode. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. A gente é responsável por todas as pessoas que a gente influencia, seja para o bem ou para o mal. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Ou seja, somos responsáveis por todas aquelas pessoas que a gente encaminha para o bem e a gente vai colher os frutos daquilo. Às vezes nem pela mesma pessoa, mas aquilo volta para nós, mas nós também somos responsáveis por todas aquelas pessoas que a gente desencaminha e que leva essa pessoa a uma conduta errada e nós iremos responder um momento ou outro por isso também. E às vezes não é só pegar e instigar a pessoa ou dar maus conselhos. Às vezes uma pessoa que a gente pega e fala mal dela, a gente critica, a pessoa não está bem e por causa dessa crítica ela começa a ir para caminhos errados, fazer escolhas que não deveria, pronto, a gente ajudou a desencaminhar a pessoa. Então a gente tem que saber, a gente não pode saber a extensão dos nossos atos, mas a gente tem que se vigiar sempre para que os nossos atos sempre sejam aqueles que elevam as pessoas, que inspirem elas para o bem, que façam as pessoas mostrarem a sua própria luz. Porque é muito fácil a gente cair aqui nesse ciclo vicioso de empurrar as pessoas para baixo. Que a gente seja sempre aquele que estenda a mão, não aquele que empurra o outro para o buraco. Que os nossos atos falem por nós. E que a gente esteja sempre pronto para dar o nosso testemunho como verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus. Eu acho que é isso que a vida pede da gente, que a gente esteja sempre pronto para ser um verdadeiro cristão. Não é só na hora que está rezando a missa ou que está fazendo evangelho, não. A gente tem que ser cristão 24 horas por dia. Tem que trazer isso como estilo de vida, nos bons e nos maus momentos. Foi isso que Jesus ensinou e é isso que a gente tem que tentar colocar em prática. É isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Vamos espalhar essa imensa corrente, uma grande corrente do bem aqui na internet, que a gente se melhore internamente, para que a nossa melhora possa impactar o mundo das pessoas que nos rodeiam. Então é isso. Beijo, amo vocês, fiquem com Deus.